Você está ouvindo 99cast, o podcast do grupo Área 99. E aí, amada garotada, tudo bom com vocês? Eu sou o Gunnar Santos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do grupo Área 99, que é um grupo que está chegando aí no YouTube, no Facebook, e você pode acompanhar direto nossos podcasts, nossas publicações lá do Facebook, facebook.com/grupo Área 99, e comentar, sugerir novos temas para podcasts, e a gente vai vir aqui. Ainda não temos uma periodicidade definida, vamos chamar assim, mas estamos aqui tentando fazer aí quem sabe algo semanal, não é isso? E eu estou aqui com o Big Boss. Fala aí, Big Boss, faça a introdução. E aí, cara, se fosse eu apresentando isso aí, bicho, eu já teria me bananado todo, mano. Mas é isso aí, cara, vamos que vamos, e o programa tá começando aí, a gente tem uma proposta sobre jogos de videogames antigos, novos, geração passada, geração nova, e a gente tá com um grupo forte aí. Vamos tentar aí, né, Gunnar, cara, semanalmente aí, se a gente fala sobre assunto. Eu acho que o legal é a gente falar sobre coisas aleatórias, cara, sem querer competir com nenhum outro podcast aí, mas exatamente. Tem umas referências legais aí. Exatamente. E, inclusive, é uma coisa que você citou que eu esqueci de falar. Por enquanto, gente, só tá eu e o Big Boss aqui, mas tem muita outra gente por trás desse grupo, Área 99. Inclusive, eu sou o cara mais novo aí desse grupo, né? Mas o Big Boss foi o quê? Você foi o pioneiro desse grupo, não é isso, Big Boss? Foi um dos pioneiros, cara. Foi assim, uma das pessoas que deu startup, mas praticamente todo mundo começou junto, né? Porque a gente abordou a ideia de fazer isso há muitos anos atrás, quando essa popularidade ainda dos jogos, dos vídeos análise nem era popular aí no mundo atual aí dos games, né, do YouTube, da comunicação gameística, né, vamos chamar. Eu era lá do tempo do console de jogos Brasil no início, cara, os caras filmavam os jogos com as câmeras lá na inclusive TV, o Zangado começou assim, não foi isso? O Zangado começou assim lá na CJBR, e eu assistia ele antes de ele ter esse público todo, cara. Foi não só ele, como o próprio Guilherme Gamer e tinha uns outros aí. Mas o Zangado, cara, ele foi um dos caras que superou a marca, né? Ele superou as expectativas e hoje é o que domina. Mas é isso aí, cara. E por que o nome Área 99? Tem como você explicar aí resumidamente? Cara, o Área 99, cara, surgiu de uma proposta do Ramestre, né? A gente estava procurando um nome que fosse, digamos, um pouco diferente. Não queria deixar uma coisa muito óbvia, que nem tipo, Mundo dos Games, World Games, Nerd Games. Cara, esses nomes são muito, muito pop, entendeu? Muito popular. E segundo o Ramestre, ele pensou na música do Megadeth, Hangar 18, aí associou com a Área 51. O 99, ele tirou de leve o 99, né? Então a gente adotou essa ideia de Área 99, né? Então foi uma ideia do Ramestre, essa ideia foi dele e aceita pelos demais do grupo. Ramestre que inclusive vai participar de alguns outros podcasts aqui, gente. Não vai ser sempre só eu e o Big Boss. Pode ser 3, 4, 5 pessoas, vai depender aí de como a gente organizar o roteiro aí e o assunto. Vai depender da disponibilidade, né, cara? E principalmente da disponibilidade, com certeza. E o roteiro de hoje é o jogo Driver. Na verdade é a franquia Driver, não é isso, Big Boss? A franquia que conquistou gerações. Eu posso falar sobre Driver muito assim, só que você é o cara que sabe falar muito mais por uma questão simples, cara. Eu sou meio novo. Tive o meu Play 1, cara. Eu tive meu Play 1 quando eu tinha 10 anos. Agora que eu lembrei. Ainda morava na outra casa, eu tive meu Play 1 e jogava o Driver. Só que o Driver foi lançado bem antes que isso, né? Mas a maioria da galera aí, cara, que hoje tem o seu canal no YouTube,
que fala sobre jogos, cara, a maioria não pegou uma geração do... Não é motivo não, cara. Os emuladores estão aí, entendeu? A facilidade, o ISO da vida, entendeu? Então quem não jogou pode jogar ainda. Cara, falando em emulador, eu comecei a jogar o Driver 2 esses dias. Na verdade, esses dias não, tem uns meses já, bem antes do grupo Área 99. Só que eu parei por dois motivos. Primeiro que meu monitor é muito grande e a resolução do Play 1, ele é uma resolução muito baixa, sabe? Aí ficou um quadradinho bem pequenininho na tela. E até hoje eu não consegui encontrar um emulador de Play 1 bom. Então eu tava jogando assim, por exemplo, e metade da rua tinha uma sombra grandona assim. Aí isso perde um pouco a graça, sabe? Não é a mesma coisa, cara. Naquele tempo lá a gente jogava naquelas TV que a gente chama... cara, não era nem aquela TV de tubo, né? TV de tubo, ligadas, né? Aquela TV de tubo mesmo, era com uns cabos de vídeo lá, o branco, amarelo, vermelho e, cara, normalzão. Normalzão e, na verdade, pra jogar o Play 1, até mesmo o Play 2, precisa ser numa daquelas. Eu tenho um Play 1 aqui, fui colocar na minha LCD não, como é que é o nome? Smart TV, fui colocar na minha Smart TV aqui na sala, mano, estica a imagem toda, então... Tem que ser aquela TVzinha pequena, né? Até o PlayStation 2, Play 2, pegar alguns jogos, cara, já não rola assim, né? E da mesma forma que se você pegar acho que o PlayStation 3 não tem essa possibilidade. Não tenho certeza se o PlayStation... eu sei que o PlayStation 4 não dá pra jogar naquelas televisões de tubo, né? Com os cabos de... porque só tem HDMI, né? Só tem HDMI. Eu não me recordo o PlayStation 3, tá? Acho que na versão que eu tinha, acho que já não tinha mais essa possibilidade, mas eu sei que o Xbox 360 dava. Dava porque eu jogava também. Exatamente. E fica inferior, entendeu? Então, quanto melhor a TV, enfim, mas isso já é mais outro assunto. É um outro podcast que a gente pode brigar também, falar sobre isso. Agora, falando de Driver, vamos começar lá no começo Play 4 pelo Play 1 foi lançado o quê? 94, né? O Driver, qual ano que foi lançado o primeiro Driver? Foi 99, não é isso? Isso, junho de 99, isso mesmo. Agora é o seguinte, falando aqui de propostas do game, certo? Porque é o seguinte, muita gente pega e fala assim... o GTA é o jogo mais... como é que eu vou dizer assim... O Driver, na verdade, veio primeiro, né? O GTA mais novo e tal. O pessoal fala isso, só que na verdade é equivocado falar isso, né, Big Boss? Cara, na verdade, assim, eu ainda até tenho uma correção, cara. O GTA, ele ainda veio primeiro. É isso mesmo que eu tô falando. Ele veio em 97, só que é o seguinte, cara, eram propostas... ainda eram diferentes, porque um era um 3D, o outro tem um estilo de jogo próprio, tem um nome. Tem, Birdview. Isso, Birdview, que é o estilo do GTA 1, né? E eram diferentes, porque o Driver, qual que era a proposta dele? A proposta dele era um jogo mais voltado a um jogo de corrida, tá? Sim. Ele não era um jogo simplesmente free world, ele tinha opção, tá? O Driver é um dos jogos pioneiros nessa categoria de free world, entendeu? De você sair livremente pela rua, até mesmo porque tinha aquele Take Ride lá, que eu não me lembro o nome, que deixava você sair pela cidade pra conhecer e tal, né? Eu chamava esse modo de Takia Reader, porque naquela época eu não manjava muito. Né? Mas realmente, o que eu tava falando é que é o seguinte, pelo fato do primeiro Driver ser o primeiro desse estilo que você falou, porém em 3D, tem galera que acha que ele veio primeiro do que o GTA, só que na verdade o GTA foi lançado 2 anos antes do primeiro Driver, só que era Birdview e tal. Na verdade, se você for parar pra ver, Big Boss, o GTA ele tem até mais liberdade, né? Porque você pode sair do carro, pode atirar, pode fazer muita coisa. Só que é o seguinte, uma coisa que precisa ser analisada é o seguinte, as propostas, tanto do Driver como do GTA, elas são diferentes e o que tem em um não tem em outro, falando assim de um jeito mais objetivo. Pelo seguinte, no GTA você tem, como eu acabei de falar, você tem a liberdade para sair do carro, mudar de veículo, de atirar, de explorar a pé, fazer um monte de coisas, enquanto o Driver não tem absolutamente nada disso, porém é em 3D, né? E o fato de ele ser 3D, ele dá uma capacidade de imersão muito grande, e aí você consegue explorar muito mais até do que o próprio GTA. Né? Então acho que essas são duas propostas diferentes desses dois jogos, e aí a gente pode diferenciar, né, dessa maneira, não é isso? Sim, assim, na verdade, na minha visão, o que ocorreu? O GTA e o Drive chegou em um momento que os dois se encontraram, os dois se colidiram. Claro que o GTA sempre levou a melhor, né? Mas no início, quando a gente tratava de Driver 1,
A mecânica para você pilotar, cara, a câmera era diferente, entendeu? A câmera do Driver, ele foi praticamente um padrão para todos os outros demais jogos do estilo, entendeu? Ele foi um pioneiro nisso, né? Então, quando você pega o próprio GTA 3, ele já carregava esse estilo de câmera, né? Da posicionamento da câmera, quando você pegava o carro. Então não dá pra gente tirar a influência que o Driver ele levou para esse estilo, né? A questão é que é o seguinte, é como eu disse, o Driver ele veio com uma proposta também para um jogo de corrida, tá? Não vou falar com um jogo de corrida, mas um jogo voltado para carro, para pilotos, entendeu? Até mesmo porque o próprio nome do jogo é Driver. Então, cara, no início do Driver 1, você começava dentro de um estacionamento e você tinha que fazer algumas manobras com o carro. Me arrepio só de pensar eu me arrepio já quando penso nessa outra fase. E assim, eu não vou me lembrar o nome do filme, mas o Driver, ele foi inspirado num filme dos anos 60 anos 70. Eu esqueci o nome. Se eu lembrar aqui, eu falo, mas se você lembrar também... Eu li sobre isso também. Ele se inspirou, inclusive que era um filme ruim pra caramba, né? Mas a questão do Driver é o estilo de jogo, a ambientalização dele dos anos 70, entendeu? Aqueles filmes de polícia e ladrão, entendeu? Ele é muito característico nisso. A história dele sempre se retrata de polícia, que ele é um policial infiltrado. Exatamente, isso que eu ia falar. Ele é um policial infiltrado, aí ele se infiltra numa gangue, não é essa na primeira história. Na verdade, as duas histórias são praticamente as mesmas, os dois roteiros. Ele se infiltra numa gangue, e aí, claro, né, tem que fugir de polícia, tem que realizar essas coisas, e aí é que vem a corrida. Uma coisa que eu acho muito da hora no Driver, e eu achava mais intenso no Driver 1, mas... aliás, no Driver 2 eu achava muito mais intenso, mas teve gente que achou que isso era impressão minha, é que eu tinha a impressão que no Driver 2, o Drift era mais legal. Mas eu não sei, eu acho que isso aí é uma impressão minha, mas justamente porque o foco desses caras era tanta esse negócio de corrida, né, que eles focavam bastante no Drift. Porque as missões, por exemplo, o Driver 1 você não podia sair do carro, então você era só o carro. Você tinha uma segurança com o carro, uma leveza assim, legal de você fazer os drifts e tal, porque as missões eram você tinha que fazer missão contra o tempo, né? Você tinha tempo para chegar no lugar, para deter um cara de carro também. E todos os outros drivers seguiram dessa maneira também. O Driver 2 já veio melhor, tanto nos gráficos. No 2 você já podia sair do carro, né? Apesar de você sair do carro, cara, não dava para você fazer absolutamente mais nada. Dava para trocar de carro, né? Só trocar de carro e apertar um botão pra liberar carro secreto, de abrir de algum lugar, entendeu? Cara, mas era a única coisa que ele fazia. Não, mas era tão incrível esse negócio, cara. A primeira coisa que eu fazia em Chicago era pegar e ir reto até o estádio lá no norte, pegava aquele Passat, eu chamava de Passat aquele carro. Exatamente. Os cenários sempre foram bonitos, né? Desde o primeiro Driver. E quando o John Tanner pôde sair do carro, foi incrível porque aumentou em 100% a capacidade de exploração. Não é isso? Eu achei que isso foi uma proposta bem legal. Agora falando um pouco das características dos dois. Questão de cenário. Falando de cenário, os dois jogos, tanto o primeiro como o segundo, tem uma variação imensa, incrível assim, de pontos turísticos, né? De todas as cidades você tem ali, era Chicago, Havana e depois liberava Las Vegas, não é isso? Todas elas você tem a liberdade de, além de apenas ir lá e pegar um carro secreto ou liberar uma área secreta, você vê situações reais, coisas reais, monumentos reais, né? E não apenas fictícios como sempre foi no GTA, né? Lá no Rio de Janeiro, no Driver 2, você sempre teve lá o Cristo Redentor, que é contrariando, muita gente acha que não teve, né, que não tem o Cristo Redentor lá, que não dá pra ver e tal, mas na verdade no jogo original mesmo dá pra ver sim o Cristo Redentor. E o que é legal então, é uma coisa que o GTA nunca teve. A gente teve Vice City, a gente teve Liberty City, Los Santos, San Fierro, são fictícios, né, que inclusive gera um pouco de problema. Eu fiquei sabendo que logo depois não, uns 2 anos após o lançamento do GTA 4, que foi que teve uma reprodução muito fiel de Nova York, né? O próprio prefeito de Nova York entrou com uma ação contra a Rockstar
por... eu não sei, mas tipo plágio, sabe? Tipo, como que ficou Acho muito que eu vi igual. uma coisa mais ou menos assim. Cara, a cidade do GTA 4 é muito da hora, né? E eu sei que, inclusive, essa foi uma característica do Driver de recriar as cidades existentes de uma maneira bem fiel até, né? Quando a gente for comentar, por exemplo, do Driver 3, cara, foram mais de 90 mil imagens que os caras coletaram pra recriar a cidade, assim. Então, é muita coisa, entendeu? O Driver, ele sempre teve essa característica. Foi bem feito, entendeu? Cara, inclusive, tinha... Até quando a gente for falar sobre Easter eggs, cara... cara, tem a propaganda do Yahoo. Sim, entendeu? Yahoo no Games, Driver né? 2. É o Yahoo Games, exatamente. Então, cara, naquela época, essa questão da ambientalização já era muito legal, né? Assim, e pra você ver como que as coisas, a evolução, né? Você escolhia se você queria jogar de dia, se você queria jogar de noite. Era um negócio meio nada a ver, né? Isso aí. Porque assim, não conseguia fazer aquela troca de cenário, puta, tá de dia e com o tempo. Cara, é evolução. Hoje que a gente já tá num patamar um pouco mais moderno, a gente começa a ver como que as coisas se desenvolveram. E o legal, cara, que eu peguei essa fase, porque eu era um moleque ainda quando eu jogava. Então, quando eu jogava Driver 1, por exemplo, como que era uma questão lá sobre a polícia te perseguir. Nossa. A polícia te perseguia, cara, se você passava no farol vermelho. Exatamente. Pisou na grama, a polícia caía em cima. A polícia caía em cima de você. Lá o Driver 1 era assim. Cara, eu já cheguei a respeitar a lei, cara, quando era moleque. Cara, eu brincava com essas coisas, achava muito legal, né? E o Driver 2, então, quando veio, nossa, cara, fiquei louco com o negócio. Cara, dá pra sair do carro. Eu tenho relatos de muita gente que jogaram o Driver 2, tipo, por um ano inteiro, até que sem querer apertou o botão do triângulo, sabe? E o Tanner saiu do carro do nada e as pessoas surtaram felicidade, sabe? Agora, uma coisa... Legal. Foi uma capacidade incrível que eles fizeram aí de exploração, né? Muito limitada, porque o cara saiu do carro, ele não conseguia fazer absolutamente nada, cara. Nossa, era a gente vai falar sobre isso já, quando a gente for falar dos easter eggs. Agora, você falou aí sobre a polícia, só que depois eu comecei a analisar, cara, porque realmente, né, pra quem não jogou, que eu acho difícil, né, mas caso haja uma galerinha nova ouvindo aí o podcast, cara, era o seguinte, você passou do lado da polícia um pouquinho mais rápido, ela já perseguia tudo, né? Sim. O contrário de GTA, todos os GTAs, né, falando assim, da era 3D. E sem contar uma coisa que você esqueceu de falar, Big Boss, que no GTA você podia estar sendo, tipo, perseguido pelo esquadrão antibomba, você pega o carro, entra lá na loja de a Paint Spray, né, e pinta o carro e pronto, a polícia já não sabe quem é. Tem até um meme falando isso, tipo assim, moço, aquele cara, sei lá, roubou minha bolsa. Aí aparece o Officer Pulowski, né, aquele das missões, ele pega e fala assim, nós vamos persegui-lo até o fim, não sei o que, desde que ele não entre na loja de pintar o carro. Incrível essa parte. É bem assim, cara. A parte boa disso é que é o seguinte, no GTA, você tem um cenário lindo, né, um cenário lindo, um cenário incrível. É legal você tem o sol e tal, um monte de coisa. Os edifícios são legais, são bem construídos, bem bonitinho. Então, assim, é mais legal você curtir o jogo. Até pela liberdade bem maior que você tem de sair do carro e fazer um monte de coisa. Eu acho que tem hora que você simplesmente quer sair de um ponto A pra chegar no ponto B, pega o carro e acelera. Se a polícia chegar e tiver polícia no meio, é só acelerar e logo depois você dá um sumiço nela. Agora, no Driver, não tem essa. Porque a proposta é justamente corrida. Então, realmente, pisou um pouquinho fora ali, a polícia já cai em cima. Sim, até mesmo porque no Driver, cara, por mais que seja bacana, legal, cara, não tem muito o que você fazer, a não ser você ficar dentro do carro, entendeu? Ainda mais no Driver 2, né? Agora, sim, muda-se completamente, né, quando você vai ter o Driver 3, por exemplo. Tá? E é outra proposta, né? Exatamente, aí que tá o ponto. Porque é o seguinte... aí quando eu falei um pouco lá atrás sobre o Driver entrar em conflito com o GTA, entendeu? Porque foi bem nessa época que o Driver também chegou com uma proposta muito parecida com a do GTA, de você ter moto, você ter carro. No Driver 3 você podia a possibilidade de pegar barco, ele nadava,
né? Coisa que, por exemplo, no GTA Vice City, o todo aniversário não nadava e tal. E no Driver 3 já foi diferente. Eu gostava muito da movimentação. Cara, o Driver 3 foi lançado porque, assim, de Driver 2 até Driver 3, cara, se eu não me engano, foram 4 anos. 4 anos, isso mesmo. Foram 4 anos de desenvolvimento, entendeu? E olha que o Driver 3 chegou com muita falha, hein, cara? Chegou com muita coisa devendo. Pra caramba. As miras, cara, quando né, lançou... quando lançou, cara, meu Deus do céu, fiquei louco. Falei, nossa, eu tenho que comprar esse jogo. Esse jogo, dane-se que GTA é melhor, mas, cara, eu era fã de Driver, eu gostava muito, então tenho que jogar. E sempre sigo nessa mesma linha, cara. Mas é que o grande problema que o Driver sofreu nessa parte, que veio cheio de falhas, na verdade o jogo ele foi revolucionário, né? Só que o problema é que ele só foi revolucionário só pra série Driver. O John Tanner, ele só saía do carro, dava uns trotezinhos bem câmera lenta e pronto. Agora, no Driver 3 ele já tirava, já baixava, já tinha expressão no rosto, já tinha tudo, entendeu? Então ele foi revolucionário. Agora, o problema é porque quando o Driver 3 foi lançado, já tinha sido lançado o GTA 3 e o GTA Vice City. Então, assim, o pessoal no PlayStation 2 estava querendo um Driver, não veio o Driver, né? Quando o Driver 2 saiu, já tinha Play 2, mas só saiu pro Play 1. E eles querendo o Driver pro Play 2. Não veio o Driver, veio o GTA 3, a galera começou a jogar o GTA 3 e falou, mano, isso é incrível, GTA 3 e tal, e aí o GTA começou a ser o novo líder aí desse segmento. Então, eu acho que por conta disso, Big Boss, muito trabalho no Driver 3 teve que começar a ser refeito, sabe? Tipo, do zero mesmo, porque lançou o GTA 3, aí, um ano depois lançou o GTA Vice City, e aí os caras meio que tiveram que se readaptar de novo, né? Quer dizer, readaptar de novo, né? Sim, exatamente. A questão, cara, que igual você falou, já tinha outros áreas. Inclusive, o GTA San Andreas, ele foi lançado também em 2004. Ele foi lançado 3 meses depois, se não me engano, do que o Driver 3. Cara, então você imagina, você tem lá Driver, você lançou o Driver. De repente chega GTA San Andreas, cara, que foi um puta de um jogo bom, com diversas coisas pra você fazer, com, cara, praticamente o melhor jogo da série, digamos assim. Tá? Ah, cara, eu acho que viu, mano? Cara, então, é um jogo, acho que é o mais marcante ainda, né, o GTA San Andreas. Então, cara, meio que você esquece o Driver 3, até mesmo porque as pessoas vão procurar o GTA San Andreas, né, cara? Já era uma série que fazia muito mais sucesso. GTA San Andreas pisou até em cima do próprio GTA 3 e o Vice City, né? Sim. O que é legal de GTA é que, assim, uma coisa que o Driver não conseguiu fazer, entendeu? Acabou praticamente no Driver 3 e os demais, cara, foram só encher de linguiça e falar, cara, vamos ganhar dinheiro com o nome que temos, entendeu? Tentar ganhar o máximo de dinheiro, porque não tinha mais como competir com o GTA San Andreas, né? E o GTA, ele criou uma característica muito única, né? A ambientalização dos GTAs, inclusive, são muito próximas. Eles seguem uma linha de evolução muito interessante, sem deixar, sem ter aquela sensação de substituição, entendeu? Pô, quem jogou GTA 3 sabe das características dele. Cara, quem jogou certeza. GTA Vice City, ele tem uma característica única, cara, que é diferente do San Andreas, que é diferente do GTA 3, entendeu? Que é diferente do 4, assim vai, é verdade. Exatamente. E, cara, que isso é muito legal que a Rockstar fez, entendeu? Ela soube trabalhar muito bem com essa característica. O San Andreas foi um trabalho incrível. Foi um trabalho incrível porque ela soube trabalhar com tudo isso que você falou e mais os personagens, cara. Mano, os personagens de GTA San Andreas são inesquecíveis. Fora o CJ, fora a história, a história é muito melhor do que, por exemplo, as histórias do Driver, cara. As histórias do Driver praticamente todas são muito chatas, entendeu? São muito clichês, entendeu? Exatamente. É como eu falei, eram filmes dos anos 80 de uma forma muito pior. No Driver 1 e no 2, no 2 ainda teve uma história melhor ainda, né? A gente não vai entrar nesse quesito de história, porque a gente não tá fazendo análise do jogo. Mas, cara, você pesquisar é muito fraco, entendeu? Tinha até um brasileiro lá envolvido na história, né? Não é o Jerico. Quem que era o brasileiro, mano? Cara, eu sei que era um nome feio, cara. Eu sei que era um nome feio. Eu preciso pesquisar, eu não pesquisei essa parte da história, mas pelo que eu tava estudando, cara, um nome feio pra caramba do brasileiro, e que inclusive ele morre, né?
Ah, eu já não sei, essa parte eu não cheguei. Eu nunca zerei o Driver 2. Incrível que pareça, só cheguei até o Rio. Mas Não, aí. é bem bacaninha, é legal. É a mesma coisa, só que você sai do carro. Mesma coisa, né? Isso aí. E aqueles easter eggs, Fernandes, que você mesmo falou, que em Driver 3 você encontrava outros personagens. Como é que é? O Tommy Vercetti, né? Que é o do GTA Vice City. Isso mesmo, né? Aí Isso, você encontrava. cara, é legal. Explica aí, que é legal essa história. Cara, foi engraçado na maneira como eu encontrei, porque quando eu encontrei, né, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aí chegaram a jogar o Driver 3. Tanto, né? Mas quando exatamente, tanto, né, como eu joguei. Mas quando você jogava, quando eu comecei a jogar, eu já havia jogado GTA Vice City, né? Uhum. Então eu já conhecia muito bem. E eu fazendo algumas missões, eu gostava bastante de explorar os ambientes, entrar em locais, né, que não eram muito óbvios, né, entrar em casas, no fundo de casas. Aí eu me deparei com um personagem um cara que começou a atirar em mim e na primeira vez que eu vi ele eu morri. Cara, aquilo me assustou, porque é o seguinte, eu tô entrando num lugar isolado que não tem absolutamente ninguém, não tinha nenhum NPC lá, e do nada você encontrava um cara com um camisão vermelho, com uma puta de uma arma, uma metralhadora, sei lá o que, começa a atirar em você, e eu tomei um susto, cara. Como eu era mais novo, eu até fiquei meio traumatizado. Falei, cara, que isso? Por que se eu não tô fazendo missão nenhuma, né? Aí eu fui atrás desse cara de novo, voltei lá pro meu lugar e falei, cara, agora eu vou matar esse desgraçado. Aí eu fui lá, matei ele e eu pude reparar um pouco nele melhor. Sem eu pesquisar, eu já percebi que ele era parecido com o Tommy Vercetti do GTA Vice City. Inclusive até o nome. O nome dele é Timmy Vermicelli, o nome dele. Exatamente. Quando você mata ele, acho que não me recordo muito bem, o jogo fala o nome dele e fala que tem mais pra você encontrar. Cara, e toda vez que eu ia explorar o Driver 3, eu já ficava meio com o pé atrás. Falei, cara, esse maluco deve estar aqui, eu vou achar ele, né? Tipo, e era assim, né? Era uma alfinetada, né, cara, do Drive. Aí que entra naquela questão de conflito, né? Então, de os caras querer competir o mercado. Exatamente, só que essa cutucada aí já foi uma resposta pra uma coisa que a Rockstar fez. A Rockstar foi a primeira que começou com essas cutucadas diretas, assim. No GTA 3 tem uma missão chamada Two-Faced Tanner, alguma parada assim. Cara, pode escrever. Você tem que encontrar, a pessoa pega e fala assim pelo telefone, né? Pega e fala, ó, você vai encontrar um motorista, acho que do FBI, não sei. Vai encontrar o motorista dele e ele é um inútil fora do carro. Faça-o sangrar. Aí você pega e chega lá. Na verdade, o nome desse detetive que você tem que matar é justamente Tanner. E ele é motorista. Exatamente, né? Cara. Exatamente. Aí você chega. A parte mais da hora. Quando você chega lá no lugar da missão, esse Tanner, né? Ele sai dentro de um prédio, né? Aí ele sai dando os mesmos trotezinhos de terno, tudo bonitinho, igualzinho no Driver. Entra no carro. Quando ele entra no carro, aí aparece do lado, assim como que fosse o sangue do carro, né? Escrito Damage, né? Exatamente igual aparece o Damage lá na HUD do próprio Driver, né? Você só dá uns tapinhos lá no carro, o Damage já aumenta, né? E aí o carro explode e tal. Enfim, isso foi incrível. Cara, pode escrever agora que você falou. Era no GTA 3 esse easter egg? Uhum. GTA 3. Cara, sensacional. Outro que é muito de easter eggs é o GTA San Andreas. Tem bastante. Putz, também. cara. Até hoje acho que ninguém descobriu. E vai ser do mesmo jeito com o GTA V. O pessoal não vai descobrir todos os easter eggs que tem lá, não. Aos poucos as pessoas vão descobrindo, mas, cara, hoje, o que é interessante nessa comunicação com o YouTube é muito legal. Mas se você for procurar lá no próprio YouTube, cara, você vai colocar lá, tipo, mistérios do GTA San Andreas, alguma coisa assim, ou mistérios do GTA, cara. Tem uma galera fazendo um negócio muito absurdo, cara, contando umas histórias. Tinha história de ET, grande, né? Cara. Tem muito mito também, né? Tem easter eggs, mas, cara, tem muito mito. A do Pé Grande, se eu não me engano, eu cheguei a ver. Não o Pé Grande, mas eu vi tipo a pegada que tinha. Eu vi no YouTube também. Eles falam, vai em tal lugar lá no Monte Chiliad, né? E aí eu fui lá e fiquei procurando e encontrei mesmo a pegada, né? A pegada parece que tem mesmo, mas o Pé Grande em si, ele não aparece. Não tá na programação.
depois que teve aquele driver Parallel Lines, e eu joguei, hein? Nossa, mano, é um jogo incrível. Parallel Lines é incrível, mano. Eu penso assim, Big Boss, se não é, porque é fácil falar de uma coisa que aconteceu há 10 anos, né? Mas é que assim, eu penso que se ao invés do Driver 3, eles tivessem lançado o Parallel Lines, teria sido melhor. Eu acho que a série não teria, é porque, assim, é relativo, mas é que assim, a movimentação do TK, né, do Parallel Lines, a movimentação do TK é melhor do que a do Tanner. Como é que fala? A condução dos veículos é melhor, a história é bem mais interessante. Fora que assim, você tem as duas épocas, né? Você joga o jogo em 1978, depois passa 20 anos, né? Ou é 30 anos. E aí você volta em 2006, uma parada assim, que já não tem mais as torres gêmeas, os carros são novos. 29 anos, se não me engano, que ele ficou preso, né? Ele foi preso e tal. Então é muito legal. Primeiro, a começar pelas músicas, meu. Aquelas músicas do Parallel Lines são incríveis, né? Tipo, verdade, cara, top anos 70, quase anos 80 muito já, legal, né? E legal. Aí, eu acho que a grande inovação do Driver Parallel Lines é que, tipo assim, você tá jogando nos anos 80. Quando você muda pra outra época, são novos carros, novas músicas, novos estilos de cabelo, estilo de roupa. É super legal jogar aquele jogo. O jogo pra mim, cara, eu curti pra caramba, sinceramente, eu achei muito legal, né? Retratava Nova York também muito bacana, eu curti mesmo, a movimentação era muito melhor que do Tanner no Driver 3, que era horrível aquela movimentação dele. Ele andava de lado, né? Era uma movimentação dura, era um FPS praticamente, a câmera de uma forma muito grotesca, cara. Era muito ruim você atirar no Driver 3, e corrigiram isso no Parallel Lines, já era melhor, o cara já era um pouco mais, fluía melhor, ele era um pouco mais solto, né? Com certeza. Os carros eram mais bonitos e tal, mas cara, era diferente, não tem ligação nenhuma com a história do Tanner, é um outro jogo, inclusive a produtora já foi a Atari, não foi só mais a distribuidora, entendeu? Claro, com a ligação da antiga produtora lá que... É a Reflection, né? A Reflection, exatamente. É que a ideia é que a Reflection foi vendida pra Ubisoft, acho que isso em 2004, 2005, por aí, tem uma parada assim, né? E aí a Atari começou a distribuir. Você falando, a gente tá batendo muito nessa tecla de easter egg, mas não chega a ser um easter egg, mas no Driver Parallel Lines, até te mostrei, Big Boss, quando eu tava jogando na época, que, mano, tem algumas pichações que estão escritas em português BR. Lembra disso que eu te mostrei? Eu encontrei duas, cara. Eu tava fazendo igual você tava, tipo, entrando em lugares escuros, lugares isolados, só pra ver se encontrava alguma coisa. E eu encontrei, mano. Quando eu tava lá, inclusive isso aí, pra quem tá ouvindo, pode até, que tem o jogo, né, pode até ir lá. É na estação que fica no Brooklyn. Aí tá escrito, pichado assim, né, nos azulejos da estação, tá escrito assim, português BR, tá escrito assim, Esquadrão Suicida, não peida não, hein? Lembra disso? Até a interrogação, tá? Sim. Meu, quando eu vi isso, eu dei tanta risada, te mandei e tal, eu falei, mano, vou procurar mais. Tem brasileiro envolvido nesses caras aí, na produção do jogo. Tinha um outro que eu vi lá, que assim... tá falando, não existe nenhum deus, alguma coisa assim. Não, era, em português também. Esse eu encontrei também. Existe não a Deus não sei o quê. Na verdade, esse aí eu não lembro não, acho que isso aí foi você que me falou. Mas aí eu procurando outros, mais ou menos na mesma área, assim, eu encontrei assim, só Jesus expulsa os demônios das pessoas. Sim, então, da mesma forma que eles colocaram no mesmo jogo, não há nenhum Deus. Foi exatamente, não há nenhum Deus. E eles colocam essas frases, cara... Sei lá, os caras são brisados, mano. Os negócios da hora. Eu acho muito legal as easter eggs, cara. Cara, quando a gente for falar dos easter eggs do GTA San Andreas, cara, vai ser muito legal, cara. Big Boss é um cara que é especialista, né? Por isso que é o boss, né, mano? Por isso que é o Big Boss. O cara manja de... Só curto mesmo, cara. Pô, porque assim, teve um outro jogo também... Que Diz uma coisa, rapidinho, falando aí dos easter eggs, você já conseguiu ir pra Liberty City no San Andreas? Cara, eu tentei ir, mas só era possível ir no PC. Não, nada disso. No Blue Hell e tal. Aí depois foi bem no início que eu tentei e não consegui. Eu consegui no Play 2. Então, eu sei que dava pra fazer um esquema. Tinha que colocar o helicóptero numa garagem, você ir lá naquela garagem, buscar o helicóptero, tirar da garagem e ir, porque o jetpack não alcançava a altura. Não, eu consegui pelo jetpack. Sério? Eu não consegui, cara. Consegui pelo jetpack. Só você entrar lá na academia
ativar o jetpack, subir e ir lá nos pontos marcados no mapa certinho, né? Fiquei com medo, cara. Aquele Blue Hell dava muito medo. Muito sinistro aquilo, Sinistro. cara. Porque você tem que exatamente uma posição, porque o cara que descobriu aquilo, cara, não sei, deve ser produtor do jogo que deu essa dica e falou, ó, ninguém descobriu, então vamos revelar. É. Aí você entra numa porta escura lá, né? Você tem que na parte escura, quando você entra no bug, né? Você entra na parte vazada lá da academia. No submundo. Só pode andar no submundo lá. Você só pode andar de lado com jetpack. Só pode andar de lado. Aí você entra lá no lugar que te leva pra um galpão. Isso mesmo. Cara, e ele fica fazendo uns barulhos estranhos, cara, de ofegante. Aquilo me assustava demais, cara. Que merda é essa, cara? Cara, eu consegui, mas eu demorei mais ou menos uns 30 minutos, cara, porque eu ficava dando pausa, velho. Eu tava morrendo de medo. Não, é sinistro, cara. Você fazer aquilo sozinho é meio... Eu achava meio sinistro, né? Exatamente. Aí quando você chegava em Liberty City, aí você ia lá no lugar, no St. Mark's Bistro, no bistrô lá, não sei o que, né? Que era o lugar que tinha cutscene lá do jogo, né? Que se você chegasse por trás da porta, assim, na verdade nos fundos, você ouvia sons de tiros pra cima, assim. Era um negócio meio macabro. Vou até relatar uma coisa aqui que eu ia deixar pra falar num próximo podcast, enfim, mas... No GTA 3, cara, tem uma coisa que é muito legal. Tem uma área lá, vamos lá. Você tem 3 GTAs. 3 versões do GTA, se eu não me engano. PC... Do GTA 3. Você tem a versão do PC... Play 2... o do PlayStation 2, a primeira, né? Uhum. E a Liberty City Stories. Isso. Na verdade, a versão do PC acho que é a mesma do GTA 3. O que muda é o Liberty City Stories, que foi lançado futuramente para o PlayStation 2 depois, que foi lançado do PSP, certo? Certo. Então vamos lá, a gente tem 3 versões do GTA 3. Uhum. Na primeira, eu não vou me lembrar a ordem, tá? Que isso acontecia, tá? Mas era mais, vamos supor que era assim. Você chegava num lugar na cidade que era um muro muito difícil de acessar. Muito difícil mesmo, assim. Era quase impossível você acessar esse muro e pular ele, né? Se pegar um carro, subir no carro e tal. Aí se você conseguir acessar esse lugar, tava escrito assim na parede: você não deveria estar aqui. Caraca! Você não deveria estar aqui. É a mensagem do jogo original. Lançado o GTA Liberty City Stories do PSP. Aí você ia nesse mesmo lugar e tinha outra mensagem falando: você realmente não deveria estar aqui, alguma coisa assim. Tinha coisa a mais, né, escrito. Retratando a mensagem que ele havia tratado na outra versão. Aí quando saiu a versão do Liberty City Stories para o PlayStation 2, né, que foi a última, aí você ia naquele lugar novamente, aí tinha uma mensagem assim: olá pra você novamente, olá novamente, assim, tinha um sorriso, era mais ou menos isso que tinha, cara. Caraca. Então tem muita coisa interessante, cara, nesses easter eggs, assim. Tem um outro jogo legal que vale a pena a gente lembrar, que é chama True Crime. Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Já ouvi, já. Cara, eu curti, eu joguei ele também. Não, mas eu nunca joguei, eu só vi, só pesquisei um pouco sobre ele só. E pra mim ele é um driver que deu certo. De uma maneira diferente, talvez que deu certo ou não, porque ele também não saiu muito do papel. Na verdade, não do papel, né? Do proposto. Não deu muita sequência, né? Mas, cara, eu curti muito quando eu joguei, porque ele era um policial, você podia revistar as pessoas na rua do nada, se o cara tava armado, se o cara tava com droga, você prendia. Ele tinha movimentações interessantes de, tipo, com aquele focus do Matrix, né? Que depois que gerou essa onda dos personagens ter focos, ele pulava lateralmente lento, assim, pra atirar. Era muito legal, né? Era muito bacana a movimentação, o carro. E o GTA, ele fez um GTA San Andreas, né? San Andreas, exatamente, que ele fez um easter egg tratando desse jogo, né? Que era no alto de um prédio e ele tava escrito True Crime e tava um caminhão de lixo sendo descarregado. Entendeu? Mas na verdade não tava escrito True Crime, tava True Grime, que aí se for uma tradução livre assim dá tipo puro lixo, puro lixo e um caminhão de lixo embaixo assim. Só que a gente sabe que é a referência
pro True Crime, porque a fonte do jogo é a mesma. A fonte da escrita, quer dizer, é a mesma. O True escrito em branco e o Grime, né, escrito em vermelho. Igualzinho. Exatamente. Eu tô vendo aqui a imagem, exatamente. True Crime, exatamente, né? Cara... Easter egg é a melhor coisa que legal. já colocaram no videogame, né? Não vejo mais o driver se restabelecendo, acho que não tem mais recursos para isso, possibilidades de competir junto com o GTA. Seria até legal, mas eu acho que não viraria, seria somente mais um. Cara, na verdade isso aí já vai entrar aí num tópico que eu quero conversar aqui com você, que é justamente uma estratégia ideal pra gente reerguer aí esse driver. Só que é o seguinte, cara, só que o driver, antes da gente falar desse tópico, esse último driver, o São Francisco, ele tem uma vantagem considerável, né? Porque ele tem 320 quilômetros quadrados só de cidade, né? São Francisco, bem da hora, tal. Os carros são todos licenciados. E, sei lá, eu curti a ideia de você pegar e sair, se transformar num outro cara, pegar e só dirigir, né? Eu achei isso aí meio que inovador. Assim como o primeiro driver foi inovador, né? Na verdade, todos os drivers foram meio que inovadores. Todos eles tiveram uma pitada, assim, de inovação, né? Mas esse driver São Francisco eu achei legal, mas, é claro, nunca vai chegar a ser ele o carro-chefe da franquia pra trazer de volta, né? Isso aí não dá. Cara, existe aquilo lá, né? Existe o jogo que vem pra criar uma marca, vem pra cumprir tabela, entendeu? É que nem contratar jogador pra cumprir elenco, cara. Sim. Entendeu? Então acho que o driver é isso aí. Eu fico triste por você ver o driver com um jogo que todo mundo se definiu, entendeu? Um jogo que todo mundo botou a mão e não saiu nada, entendeu? Cada um fez o que queria. Eu não sei, cara. Eu acho que ele era um jogo bonito, né? O Driver São Francisco. Ele é da hora. Como eu disse, era um jogo muito bonito, só que também não adianta ter uma cidade muito bonita e não poder explorar. Se fosse um jogo, falar, não, galera, vamos fazer um jogo de corrida. Mas, cara, esquece o nome Driver, entendeu? Esquece isso, vamos fazer um jogo novo, entendeu? Acho que se viesse com um jogo novo, aí seria legal. Agora, você vem com um jogo que você fala com o Driver carregando um nome e seguir uma linha totalmente diferente, cara, aí você tá pecando, entendeu? Você tá pecando contra um jogo, contra uma geração que foi muito importante pro estilo, entendeu? Eu vejo dessa forma. E assim, você chegou a ver o driver que saiu pra Android? Não vi, cara. Não viu? Então pera aí. Tá sentado? Você falou que o driver São Francisco, ele meio que não tem muito a ver e pá. Com a proposta, né, e tal. Só que é o seguinte, o driver que saiu pro Android e pro iOS também, ele se chama Driver Speedboat Paradise. Foi lançado em 2014. Sabe como é que ele é? Ele é corrida de lancha. Eu vi, cara, eu tô ligado. Corrida de lancha, mano, na moral, não dava. Eu vi. Não dava. Eu acho que assim, o que culminou a queda assim do driver, e aí consequentemente de toda a série, acho que foi a demora, né, pra chegar logo na geração do Play 2, cara. Porque se você for ver, o Play 2 foi lançado em 2000, e em 2000 saiu o Driver 2 pro Play 1 só. Aí logo em 2001, GTA 3. 2002, GTA Vice City. Aí só em junho de 2004 foi que saiu o Driver 3. Só que aí o ambiente já era outro. O ambiente já era dominado pelo GTA, né? E aí logo depois do Driver 3 saiu o San Andreas. Né? Enfim, aí combinou com tudo isso. Aí já, do meu ponto de vista, já cagou logo com tudo. Que aí foi quando eles chegaram com o Driver São Francisco. Agora é o seguinte, você já é bem claro que você é amante dessa série Driver, assim como eu. Só que é o seguinte, se fosse pra você reerguer toda a franquia Driver, qual você acha que seria a estratégia? O que você faria assim? Não sei, qual estratégia? Sim, eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que é o seguinte, eu tentaria trazer um driver, um jogo mais ou menos na linha do que é hoje, por exemplo, o jogo Hitman, por exemplo, um jogo mais nessa pegada, entendeu? Nem que seja um tanto mais linear,
mas eu não sei nem se ainda seria muito vantajoso fazer isso, né? Não sei. Eu não consigo enxergar driver ainda, mas se fosse para trazer, cara, vamos tentar levantar o personagem. O personagem, o Tanner, que é o cara da história, ele precisa criar um carisma, ele precisa chamar atenção. Então eu tentaria trazer mais ou menos o jogo numa linha mais ou menos como foi o Hitman e outros jogos, né, muito parecido também nesse estilo. Gostei da sua ideia. Cara, sabe o que eu faria, brother? Aí, no meu caso, eu já estaria juntando a minha ideia com a sua. Juntando a sua ideia. Lançar um novo driver. Isso aí precisa, né? Tem que parar com a ideia de fazer um driver de corrida de lancha, né? Que isso aí é uma coisa totalmente nada a ver. Então, lançar um novo jogo, nessa categoria que você falou, estaria ótimo, né? Estilo Hitman. E é o seguinte, cara. Marketing, mano. Sabe por que eu insisto no marketing? O Watch Dogs... O primeiro Watch Dogs que saiu, eu nem sei em que ano que ele saiu. Cara, Ubisoft, isso porque eu só vou comparar algumas franquias aqui da Ubisoft, né? Refractions hoje é da Ubisoft, Driver é da Ubisoft e tal. O Watch Dogs surgiu do nada, velho. Ninguém conhecia, ninguém sabia. O Watch Dogs surgiu do nada, surgiu da fumaça assim. Só que eles fizeram um marketing tão pesado, um marketing tão bem elaborado, que provocou um hype na galera, assim como No Man's Sky, tá ligado? Watch Dogs, o outro, The Division. Mano, The Division é outro que saiu do nada, um hype gigantesco, saiu como se num jogo AAA, um monte de gente comprou, um monte de gente já enjoou também, eu tô na vibe da galera que já enjoou. Só que a grande diferença, que seria nesse caso favorável ao driver, é porque ninguém conhecia o Watch Dogs, a maioria da galera só tá comprando o Watch Dogs 2 porque pra ver se vai ser realmente bom, né? Porque o 1 foi uma bosta. Todo mundo fala que o 1 foi uma bosta. Vai sair o 2, vamos comprar pra ver se realmente é bom esse, né? Mas não por causa da franquia mesmo, né? E a grande diferença é que o Driver, todo mundo já conhece. Ninguém conhecia Watch Dogs, ninguém conhecia The Division. Driver todo mundo já conhece. Eu acho que se fizesse um jogo novo, do zero, uma nova engine, e investisse pesado no marketing, mano, galera mais saudosista assim ia cair matando, ia comprar ferrado. Eu acho que daria assim, só que é uma coisa que infelizmente eu acho que não vai acontecer por causa do Watch Dogs. Eu acho que o Watch Dogs não tem como ter Driver e Watch Dogs na mesma companhia, né, mano? Não acho que isso aconteceria, porque é o seguinte, seriam jogos diferentes, com estilos diferentes, com mecânicas diferentes, independente de ser a mesma produtora. É como, por exemplo, na Rockstar. Mas a Rockstar, ela funciona o seguinte: tem a Rockstar Norte, tem o Rockstar de outro local, entendeu? Por exemplo, a mesma Rockstar que fez a produtora que fez, por exemplo, Red Dead Redemption não é a mesma que faz o GTA, entendeu? Sim. Então são características de jogos iguais, porém com características que podem acabar mudando o estilo, tal, alguma coisa. Aí na Ubisoft isso aí não ia funcionar, né? E a Ubisoft, pra mim, cara, é que nem você falou, ele tem um marketing muito pesado, e não tem tanta capacidade, assim, de desenvolver, tá? Um exemplo disso foi o Watch Dogs 1, o 2, ele tá melhor, tá? Ele realmente com tá certeza, melhor. Tá, mas nem se compara da maneira que eles se proporam a fazer do primeiro. No primeiro, quando chegou na E3, foi um negócio assim, cara, Watch Dogs. Aqueles gráficos irreais, né? Que surgiu com fora ideias mirabolantes. Exatamente. Então, é um risco, né? Eles fizeram propaganda, fizeram até aquelas pranks lá, né? Falando do jogo, propagando o jogo. Então, não sei, cara. Não vejo, né? Voltando ao Driver, não vejo a Ubisoft querendo restabelecer jogos como Driver, uma vez que nem foram eles que iniciaram. Exatamente, então, tem isso mesmo, orgulho, né, mano? Não tem como, cara. É a mesma coisa de o GTA ser vendido e ser produzido por um outro alguém. Não seria a mesma coisa, cara. Não é pátria da casa, né? Você tem o mesmo nome, você tem o mesmo personagem, cara, quem vai jogar não é o que você estava esperando. É aquilo lá que eu falei, cara, o Driver tem características, mas que se perderam, né? Com certeza. E se perderam e não voltarão mais. E sinceramente, cara, eu espero que não volte. Eu espero que tenha outros jogos, cara.
Cara, eu sou da seguinte opinião, cara. Não ficar muito preso no passado, não, cara. É assim, eu acho legal ter as coisas que se preservar as coisas que aconteceram, né? Mudando já mais ou menos, só pra você entender mais ou menos essa minha linha. É que nem o Final Fantasy VII, né? Os caras estão fazendo remake agora de um jogo e marcou a história. Isso me deixou muito animado, mas ao mesmo tempo muito preocupado, né? Acredito que não só eu, mas como todo mundo. Vixe, mó galera. Mas enfim, na vida. É que assim, cara, é que se for para continuar fazendo merda, né? Que nem foi o driver de corrida de lancha, nem faz, né? Realmente, deixa lá, deixa a história eternizar o Driver 1 e o Driver 2, pronto. Mas é que sei lá, cara. Eu ainda gostaria de ver um Driver 4, né? Pra ser realmente a sequência do 3. Um Driver 4, com uma nova mecânica, nesse esquema que você falou, e um novo marketing. É que aí, pra isso, mas aí eu já tô indo numa situação em que não existisse Watch Dogs, pelo menos o Watch Dogs 2. Né? Tipo assim, lançamos o Watch Dogs 1, aí tipo, não era isso que a galera queria, tal, vamos lançar então o Driver e fazer um marketing pesado. Vamos pensar por aqui, porque por mim não teria nem Watch Dogs, cara. É um jogo que eu não simpatizo de jeito nenhum. Então acho que se ao invés de ter Watch Dogs tivesse o Driver, putz, seria incrível. O mesmo marketing, entendeu? Que fizeram com São jogos mais do mesmo. A Ubisoft, cara, depois acho que isso é tópico para outro podcast, mas a Ubisoft é uma das maiores produtoras hoje, né, de jogos eletrônicos, né, mas tem um mercado muito, muito amplo nos estilos de jogos. Mas é uma das que eu menos prefiro. Entendeu? Com certeza. É o melhor, mas é uma das que eu menos prefiro. São jogos bons, mas, cara, eu ainda curto mais um Final Fantasy, um jogo mais específico, ou que, tipo, cara, a produtora fala, não, a Square Enix pecou muito na vida. Depois do Final Fantasy XII, eles pecaram demais, assim, mas porque eles se empolgaram. Mas eles sabem fazer um bom RPG, cara. Com certeza, com certeza. Eles sabem fazer. Agora, a Ubisoft sabe fazer trilhões de Assassin's Creed. Sim, mano. É bom, mas fazer o quê, né? É isso aí. E turma, o podcast da Área 99, o primeiro podcast tá chegando ao fim. O Big Boss tem alguma coisa aí pra acrescentar? Não, cara, somente isso aí. Acho que ficou até um pouco grande. Espero que pelo menos seja interessante aí. Vamos fazendo mais. Esse só foi um pioneiro aí pra gente acabar testando, ver o áudio, ver a edição e ver os primeiros feedbacks aí, né? Vamos apresentar para as pessoas mais próximas e se você puder nos ajudar também, de compartilhar, mostrar para alguma pessoa que você conhece do assunto, do jogo e tal, vai ser bem bacana aí. A gente não tá procurando, cara, público grande e nem nada. A gente quer pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Então vamos que vamos pro próximo. E em questão das redes sociais, por enquanto, na verdade a gente tá tanto no Facebook como no Instagram, né? Mas a gente tá desenvolvendo muito mais, colocando muito mais foco no Facebook, né? Você pode acessar lá facebook.com/grupo área 99. Deixe sugestões. Big Boss, você lembra do e-mail? Cara, não lembro, mas aí a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá? Tá tudo aí na descrição. Exatamente, por enquanto vamos só se concentrar mesmo no Facebook, vai ser o acesso mais fácil aí pra vocês. E vamos que vamos aí, se você teve paciência de ouvir até aqui. Isso aí, então peço 3 coisas pra vocês. Primeiro, se inscreva nesse canal. Segundo, comente aqui embaixo o que você achou deste podcast. E no mesmo comentário já pega e dá a dica para um outro tema, para um futuro podcast, né? Qualquer outro tema que você vai sugerindo aí, e aí a gente vai avaliando aqui. Muita coisa para falar e, cara, pode sugerir aí, comenta alguma coisa aí. E se tiver algum comentário realmente, a gente coloca no próximo podcast, a gente coloca o comentário aí no podcast aí, vai ser bacana aí. Exatamente. Big Boss, muito obrigado aí por me ajudar a fazer esse podcast. Cara, tava difícil, mano. Eu imagino, cara. Imagina, é sempre assim, cara. É sempre assim mesmo. Turma... Mas, cara, ficou legal. Vamos aí. Vamos aí. Turma, obrigado por terem assistido pra quem tá no YouTube e ouvindo pra quem tá apenas ouvindo o áudio mesmo. Valeu e até o próximo podcast. Falou!